Nós estamos no meio de duas datas muito interessantes, né, e muito marcantes. Semana passada comemoramos o Natal, esta semana agora vamos comemorar o Ano Novo. É difícil hoje saber qual é a data mais comemorada na nossa sociedade, né? Durante muitos e muitos séculos até, sempre foi o Natal, data importante. Todos os povos cristãos entendiam que o Natal era uma data marcante, comemorando o aniversário do Cristo. Então essa era a data mais importante do ano. De uns tempos para cá, muito em razão do comércio, nós começamos a dar importância maior para o Ano Novo. 31 de dezembro, 1º de janeiro, como se fosse a grande mudança na vida de cada um e da sociedade. Ora, nós sabemos hoje que, na verdade, essas duas datas não, por data, simplesmente como data, não significam muita coisa. O Natal foi escolhido de modo arbitrário. Cristo não nasceu 24 de dezembro. Não se tem certeza até hoje da data exata desse, mas provavelmente foi em final de março, início de abril. E há muitos séculos atrás, a igreja que decidiu criar um calendário e marcou 24 de dezembro. Ficou a data. O que não tem a menor importância também, o que importa é que nós nos lembremos do próprio Cristo e não da data do nascimento dele, que nós deveríamos comemorar todos os dias. Mas de fato mais arbitrário ainda, menos marcante, é a data de 31 de dezembro e 1º de janeiro, a mudança do ano. O ano, nós sabemos disso, o ano é o tempo que a Terra demora para girar em volta do Sol. Se nós escolhêssemos qualquer dia desses que ela gira em torno do Sol para marcar um começo ou final de ano, daria no mesmo. Isso não muda nada. Mas, de alguns anos para cá, nós começamos, de novo, né, por interesse comercial, para fazer uma festa, para comprar um presente, para marcar alguma coisa, começou-se a dar uma importância imensa para essa data de 31 de dezembro, como se no dia seguinte, pela passagem daquela meia-noite, o mundo mudasse e as nossas vidas mudassem também. Ora, nós como espíritas, nós sabemos que a vida não muda, porque mudou uma data. Mas nós podemos mudar a nossa própria vida em qualquer das datas, especialmente uma dessa tão marcada e tão marcante quanto 31 de dezembro. Eu encontrei hoje, no jornal, na Zero Hora, um pequeno texto que eu quero dividir ele com vocês e comentar algumas coisas que ele diz. É pequenininho mesmo. E o autor desse texto se chama Gershom Kivadnakievsky. É um rabino, um líder religioso da sociedade israelita brasileira. E uma coisa importante, ele é coordenador do grupo de diálogo interreligioso de Porto Alegre. Um rabino, aquilo que nós costumamos, de modo mais ou menos certo ou errado, chamar de sacerdote dos judeus. Mas vejam só a importância que ele faz da vida dele, porque além de coordenar as atividades religiosas do grupo dele, lá dos judeus de Porto Alegre, ele faz esse trabalho que é dialogar, de conversar com as outras religiões todas. E hoje ele publicou um texto que tem o seguinte título: Tempo de priorizar. Tempo de dar importância, tempo de classificar a ordem daquilo que nos importa, que nos interessa. E ele começa com a seguinte frase: a chegada de um novo ano motiva e gera em cada indivíduo uma série de reflexões que ligam o passado com o futuro. Depois eu continuo, mas só para lembrar. Talvez um dos nomes mais importantes da história do cristianismo foi Santo Agostinho. E Santo Agostinho, nas suas cartas, nas suas recomendações, num determinado momento ele faz aquilo que ele chamou de conselho permanente para toda a humanidade e para todas as pessoas. E ele dizia que ele aplicava especialmente para ele mesmo. Ele dizia o seguinte: ao fim de cada período da minha vida, de cada dia de minha vida, eu devo fazer, ao final do dia, um exame de consciência. Eu devo examinar tudo aquilo que eu fiz ao longo daquele dia com 3 objetivos. Primeiro,
Se eu prejudiquei alguém, ou seja, né, espalhando, né? Se eu fiz alguma coisa não muito certa, eu tenho que me comprometer comigo mesmo a no dia seguinte desfazer. Né? Consertar aquela situação que eu possa ter causado prejuízo ou incômodo a alguém. Se eu fiz alguma coisa certa, alguma coisa boa, se eu ajudei alguém, eu tenho que assumir o propósito comigo mesmo de amanhã repetir isto. Porque se eu fiz uma coisa boa, eu tenho que continuar fazendo coisas boas no outro dia. E se eu passei o dia e eu não fiz nada nem de bom, nem de ruim, eu tenho mais motivação ainda para amanhã fazer um dia diferente. Sempre deixando de lado, evidentemente, aquilo que não é bom. Ele dizia que isso era a obrigação de cada cristão, de cada pessoa que entendia que a recomendação, os ensinamentos de Jesus eram importantes na vida dele, ele devia fazer isso todos os dias. E ele dizia, e fazendo todos os dias, a gente aproveita e no fim da semana faz, examinando a semana toda. E no final do mês, examina todo o mês e programa o mês seguinte. E no final do ano, examina todo o ano que passou e programa o mês seguinte. É isso que o Rabino Gershon está dizendo. A chegada de um novo ano motiva e gera em cada indivíduo, em cada um de nós, uma série de reflexões que ligam o passado com o futuro. Será que em vez de cada um de nós, em vez de se preocupar, aquilo que é natural pelo jeito que nós vivemos, nos preocuparmos com a grande festa do dia 31, com os fogos, com a champanhe, com os abraços, com os desejos de feliz ano novo, será que nós não deveríamos fazer um esforço de pelo menos alguns minutos antes desse dia fazer este exame de consciência? Como é que foi o nosso ano? Esse ano que está encerrando agora. De novo, uma data arbitrária, a gente podia fazer isso qualquer dia do ano. Mas será que isso não seria importante para cada um de nós? Será que isto não nos faria um novo começo? Vejam só, lembro agora da frase também marcada e marcante do Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, onde ele disse que nós não podemos mudar o nosso passado. Aquilo que nós fizemos no passado está feito, não há como modificar. Mas cada um de nós pode, a cada dia, a cada momento, construir um novo futuro. Porque aquilo que nós fizemos no passado tem uma consequência hoje, amanhã e no futuro. Ora, se nós fizemos alguma coisa não muito boa no passado, está feito, não posso mudar. Mas eu posso mudar a partir de agora a minha vida e modificar o efeito daquilo que eu fiz ou deixei de fazer no passado. Sempre é dia, sempre é momento de, desde que nós olhemos para nós mesmos, para as nossas atitudes, para a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, nós podemos mudar o nosso futuro. Nós podemos fazer um ano novo a cada momento. O Rabino segue dizendo o seguinte: o simples fato da virada do ano proporciona um olhar diferente em nossa linha do tempo. É isto. Nós marcamos as datas e com ela nós fazemos a contagem. Mais um ano se passou. 2015 foi bom? Será que podia ter sido melhor? O que aconteceu com 2015? Foi um ano maravilhoso, foi um ano onde aconteceram algumas coisas boas, algumas coisas tristes. É da natureza da nossa própria existência. Mas é uma oportunidade, sim, de nós fazermos essa reflexão. O simples fato da virada do ano proporciona um olhar diferente. Este ano terminou, agora tem o próximo. As crianças fazem isso, né? Terminei este ano na escola, agora tem um novo, é uma nova professora, novos colegas, novas experiências. Né? Quem sabe cada um de nós no campo do trabalho diz, bom, este ano, com todas as conquistas, com todo o esforço, com todas as dificuldades, mas vem um ano novo, vamos tentar modificar tudo isso. Na nossa vida familiar, cada um de nós, em variadas proporções, nós tivemos momentos de muitas alegrias, quem sabe momentos de várias tristezas, ou às vezes até de conflitos na nossa vida em família. Mas é uma nova oportunidade, olhar o que aconteceu. Aquilo que foi bom, tentar repetir. Aquilo que não foi bom, tentar entender o porquê que não foi bom
e um esforço de modificação. Mas prossegue o Rabino dizendo um pouco mais. Esta caminhada pelo tempo é desigual entre aqueles que nos rodeiam. E aí isso é fácil de olhar, né? Na nossa vida familiar. Cada membro da nossa família, não importa se a família é muito grande ou muito pequena, mas cada pessoa que convive conosco olha o tempo que passou e o tempo de hoje de um modo diferente. Nem todos nós somos otimistas, né? Nem todos nós somos absolutamente pessimistas, mas nós vamos encontrar naqueles que rodeiam a nossa vida, na família, no trabalho, no convívio aqui no centro espírita, no convívio da sociedade, pessoas todas absolutamente diferentes. Aí nós vamos tentar entender por que as pessoas que estão comigo são tão diferentes de mim. Será que isso tem algum sentido, tem algum propósito? Ou será que eu não consigo olhar cada um deles? Este é o sentido dessa recomendação do Rabino. Esta caminhada pelo tempo é desigual entre todos aqueles que nos rodeiam. As pessoas são diferentes. Nós demoramos muito tempo para entender isso. Nós, a nossa humanidade toda. Por que todos somos diferentes? As religiões todas diziam que Deus, todas elas dizem a mesma coisa, Deus é o Criador e o Pai de todos. Mas como é que nós somos tão diferentes assim? Era difícil de entender. A doutrina espírita veio nos ajudar nesse aspecto, porque ela disse como é que nós fomos criados e por que nós somos diferentes. Quando afirma que todos nós fomos criados da mesma maneira, absolutamente iguais, simples e ignorantes, não tendo nenhuma malícia e não conhecendo nada, ignorantes no sentido de não saber. E cada um de nós, conforme foi passando o tempo, conforme foi experimentando as diversas existências, nós fomos nos modificando. É só por isso que nós somos diferentes, porque o tempo cada um de nós aproveitou de modo variado. Alguns fizeram muito esforço, se tornaram e foram desenvolvendo a bondade, as virtudes e se tornaram pessoas que nós admiramos muito. Outros de nós foram um pouco mais relapsos, um pouco mais calmos, um pouco mais, quem sabe, desleixados e não desenvolvemos todas as virtudes que gostaríamos ainda. Mas o tempo é o aliado de sempre, de todos nós. O Rabino continua dizendo o seguinte: o jogo dos sentimentos vai de um extremo ao outro. Cada um de nós trabalha, tem os seus sentimentos pelo próximo de modo absolutamente diferente. E cada um de nós pode, numa data marcada e marcante como essa, mudança de ano, pode estar ansioso, pode estar com expectativas, pode ser simplesmente teimoso ou alegre. Alegre pelo novo, pela expectativa que pode nos vir de um ano diferente. Mas nós também podemos ter os mesmos sentimentos de alegria, de ansiedade, de teimosia, de tristeza pelo ano que passou. Cada um de nós pode escolher o olhar que tem sobre o tempo em que viveu. Mas ele diz também o seguinte: se nós olharmos para cada um de nós sob o aspecto da espiritualidade, que todos nós já sabemos o que somos. Nós somos um espírito vivendo hoje, cada um de nós, num corpo físico. Mas não somos este corpo físico, não somos a profissão que nós temos, não somos os bens materiais que nós possuímos, não somos sequer a família onde nós estamos. Nós somos um espírito imortal que tem uma quantidade enorme, milhares, quem sabe milhões de anos de existência, vivendo em diversas oportunidades, experiências diferentes, encarnações diferentes. Ora, se nós olharmos para cada um de nós sobre esse aspecto, entendendo que nós somos um espírito, nós podemos perceber, segundo o Rabino, que toda a mudança que acontece conosco está relacionada com o otimismo e a possibilidade de renovação interna e externa. Renovação é a palavra fundamental na nossa vida.
especialmente marcada numa data que nem esta. Porque o ano de 2016, ele não vai ser diferente de 2015 se não houver mudança de atitude. Não só nossa, de todas as pessoas do mundo. Se nós fizermos tudo igual, vai continuar tudo igual. O que nos incomodou em 2015? Algumas coisas que não faz parte do nosso trabalho aqui, da nossa conversa aqui, né? As questões políticas, as questões econômicas gerais do país. Né? Isto tem um outro momento, outra ocasião para a gente tratar eventualmente. Mas vamos olhar para nós mesmos, seguindo a recomendação aqui do Rabino. Né? Vamos olhar para cada um de nós como um espírito imortal que é. O que nos incomodou em 2015? Será que as nossas relações familiares foram tão boas quanto poderiam ter sido? Será que nós fomos, de fato, companheiros, amigos, parceiros daqueles que dividem a vida conosco dentro da nossa família? Será que no nosso trabalho nós desempenhamos a nossa tarefa da melhor maneira possível? Ou deixamos de fazer aquilo que poderíamos, por razões as mais variadas, ou por preguiça, ou por cansaço, ou por inveja, ou por qualquer outra razão não muito recomendável? Será que na nossa vida social, aqui no Centro Espírita, na sociedade inteira, no nosso transitar aqui para a nossa cidade, nós fomos e agimos da melhor forma, tratando todas as outras pessoas que dividem esse pedaço da vida conosco de modo correto, igualitário, né? Sem preconceitos, sem rancores, né? Sem orgulho à toa? É assim que nós devemos examinar o nosso ano. Não é pelo dinheiro que ficou no banco, ou porque deixou de ficar no banco, ou pelo carro novo comprado ou não. Isso é absolutamente desimportante na nossa vida espiritual. Que é essa que nos importa, e é disso que se trata de uma sociedade que nem esta. Aqui no Centro Espírita, o nosso assunto é a vida espiritual. E é este o assunto do Rabino no jornal de hoje. Olhar para a nossa vida sob este aspecto, espíritos imortais, que vivemos inúmeras vezes, com diversas experiências, a cada dia buscando a felicidade. Santo Agostinho deu a receita: examinar o feito ao longo do dia e escolher o que eu quero fazer amanhã. O Rabino está dizendo a mesma coisa, em outras palavras. Chico Xavier nos disse a mesma coisa em outras palavras. Toda a espiritualidade que fala no movimento espírita diz a mesma coisa. Nós não podemos nos conformar com o estágio em que nós estamos. Porque não existe ninguém na face da Terra, desta humanidade encarnada, que seja absolutamente feliz como todos gostaríamos de ser. Cada um de nós, e gostaríamos, claro, que fosse a maioria, nós temos momentos de alegria, quem sabe de felicidade. Mas também temos momentos de tristeza, de desalento, de desânimo. Mas isto não é a nossa vida. O Rabino chama a atenção com muita clareza. Nós escolhemos uma nova roupa, trocamos de penteado, procuramos surpreender a nós mesmos. Fazemos mudança de atitude, de conduta, de relacionamentos, desafios e compromissos. Mas vamos escolher o que nós vamos fazer então de mudança. Mudar o penteado é bom? Claro que sim. É mudança, é renovação. Mas muito mais importante é mudar os sentimentos e a nossa disposição de ânimo. Ele segue dizendo, o Rabino: planificamos, nós todos, ter mais tempo para a família, para os amigos, ler um bom livro, fazer exercício físico, cuidar da saúde, fazer, quem sabe, um trabalho voluntário, participar mais da vida religiosa e cultural da nossa comunidade. Muito bem, é o que nós costumamos dizer. O ano novo, aí eu vou fazer. Mas ele diz o seguinte: se nós, isso aí eu estou lendo exatamente o que ele diz, se nós avaliarmos as promessas que fazemos de um ano para o outro, todos nós,
percebemos que mais da metade delas ficam na teoria e nos nossos pensamentos. Quem no final do ano passado, início deste ano, fez aquelas resoluções de ano novo, né? Este ano eu vou fazer isso, este ano eu vou fazer tal coisa, deve, creio que, concordar com ele. Provavelmente a metade do que a gente se propôs a fazer ficou lá no passado. Mas ele diz o seguinte, o Rabino: cada um pode entender que agora é tempo de priorizar, de estabelecer uma escala de importância. Devemos nós todos ser práticos e objetivos, pois às vezes pouco ou nada mudará de um ano para o outro. Mas se nós estabelecermos a importância das mudanças, nós podemos aproveitar o nosso tempo, que é muito curto, nessas passagens por aqui, e a nossa vida poderá ter outra dimensão. Nós todos, em primeiro lugar, para ter uma vida boa, devemos ter prazer pelo que fazemos e prazer pelo aquilo que encaramos como nossa vontade, sabendo que existem dificuldades, mas sabendo também que existem acertos. O sucesso e o fracasso estão muito próximos um do outro, pois às vezes é só uma questão de detalhe, né? Um pequeno detalhe muda a nossa atitude em tristeza ou em alegria. Priorize, recomendo o Rabino, em que e com quem deseja investir o seu tempo e a sua energia. E ele conclui o texto dele recomendando que a nossa prioridade, se nós queremos buscar tempos de mais alegria, de mais felicidade, de menor possível tristeza, nós devemos estabelecer a ordem de importância daquilo que nós vamos fazer. E recomenda a ele que, em primeiríssimo lugar, nós devemos priorizar a nossa vida de família. Este é o compromisso primeiro que nós temos. Marido e mulher, pais e filhos, parentes, aqueles que convivem conosco, mesmo não se tratando de família formal. As amizades, o grupo de relacionamento, estes são os mais importantes. Nós costumamos, alguns de nós, né, costumam pensar que nós podemos, para mudar a vida e para mudar a sociedade que vivemos, para ter um mundo melhor, nós devemos fazer grandes coisas, grandes mudanças. Nós tínhamos uma companheira muito querida, de muitos anos atrás, aqui do Centro Espírita Irmã Dalva, que ela sempre dizia assim: meu grande desejo é ganhar na loteria esportiva. Na época que a loteria esportiva era milhões, milhões e milhões. E ela dizia assim: mas eu não quero para ter dinheiro. É que quando eu ganhar na esportiva, eu vou construir um orfanato para 500 crianças. Ela nunca se deu conta que em Taquara não tem crianças necessitando de orfanato. Felizmente o número é muito melhor. E ela ficou extremamente, parou de falar nisso, que queria ganhar na esportiva, quando agora me esqueci o nome, aquela irmã que dirigia, a irmã Natalina que dirigia a creche aqui da Apromim, um dia conversando com ela, disse o seguinte: tudo bem, fulana, tu não vai ganhar na esportiva mesmo, nem sabe jogar direito, tu não vai ganhar dinheiro. Vai lá, meia hora, aos sábados à tarde, conta uma história para as crianças. Ela disse que ficou tão envergonhada de nunca ter pensado nisso, que nunca mais quis saber de ganhar na esportiva. Se deu conta que, na verdade, o que ela queria era fazer as crianças abandonadas mais felizes. E ela não precisava construir um prédio para fazer isso. Ela precisava doar um pouquinho do tempo dela. Priorizar as suas relações. E é exatamente o que está recomendando o Rabino. Vamos sair do meio judaico? Vamos lembrar uma outra mensagem, essa mais próxima de nós, que é do Chico Xavier, no livro Caminho e Vida. Emmanuel diz isso através do Chico. Ano novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo é um amigo paternal,
que ele como que se reencarna no corpo do calendário, abrindo-nos horizontes mais claros para nossa própria elevação. Lembra-te do que o ano que está iniciando agora é um novo dia que te convoca para a execução das velhas promessas que ainda não tivemos coragem de cumprir. Se tens inimigos, faz das horas novas um caminho de reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada que vem à frente. Se descansaste muito, volta para o arado das tuas obrigações e planta o bem com distimor para a colheita do futuro. Se a tristeza te requisita, esquece a tristeza e procura a alegria serena da consciência tranquila no dever bem cumprido. Ano novo, novo dia. Sorri para aqueles que eventualmente te feriram e busca harmonia com aqueles que ainda não te entendem. Recorda que há mais ignorância do que maldade em torno dos nossos destinos. Não maldigas ninguém, nem condenes ninguém. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, ainda na escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo para com aqueles que te visitam e estão dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças, finalmente, que Jesus jamais se desespera conosco. E como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, ele repete-nos de hora em hora: ama e auxilia sempre. Ajuda os outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Eu creio que esta lembrança, e repito, está no livro Caminho e Vida, ditado por Emmanuel Chico Xavier, ela resume todo o Evangelho do Cristo. Fazer o bem de modo incessante, reconhecer que nós somos criaturas divinas e que nós temos compromisso com todos aqueles que estão conosco. Todos que dividem a vida conosco em qualquer etapa da vida. Mas, insistindo, e aí eu volto a lembrar o que disse o Rabino, especialmente na nossa vida em família. É com esses que nós temos obrigações. É com estes que nós, mudando, mudaremos o mundo inteiro. Nós queremos um ano novo, pleno de felicidade para todos nós. É isso que nós nos desejamos mutuamente no dia 31. Então nós temos que começar a agir. Porque a felicidade não vem por um ato mágico ou de graça nas nossas vidas. A felicidade vem conforme nós mudamos as nossas atitudes e trabalhamos a favor dela. É isto que é o Evangelho do Cristo. Isso, na verdade, é toda a recomendação religiosa na história da humanidade. Dos espíritas, como disse o Emmanuel, dos judeus, como disse o Rabino Gershon, como todos aqueles que um dia se preocuparam em entender o que o Criador quer de nós. Felicidade sempre, mas com o nosso esforço, com a nossa disposição de mudar as nossas atitudes. Um bom ano novo para todos. Muito obrigado.